Mãe, o menino se mexeu. Essas 4 palavras fizeram o impossível acontecer. O tempo parou, o salão gelou e a mentira começou a desmoronar. Ninguém entendeu de onde veio aquela vozinha fina, corajosa, mas foi o suficiente para silenciar o coro de prantos falsos. Helena, a babá, olhou para o caixão e sentiu o coração disparar, porque ela sabia o que aquilo significava. A filha dela, Clara, de apenas 5 anos, havia visto algo que os adultos não viram. E o que parecia um simples funeral logo se tornaria o início da maior revelação da vida deles. Mas o que ninguém imaginava é que aquele velório era uma farsa montada por quem mais fingia sofrer. E o pior ainda estava por vir. Antes da história começar, me conta uma coisa. De que cidade você está assistindo essa história agora? E que horas são aí onde você está? Eu adoro ver gente de todo o Brasil e até de fora acompanhando essas histórias com a gente. Então escreve aí nos comentários, porque hoje o que você vai ouvir é uma daquelas histórias que ninguém acredita, até ver com os próprios olhos. O céu estava pesado e as nuvens pareciam chorar junto com os convidados da mansão Brenner. As janelas altas refletiam as velas tremendo, enquanto o cheiro de flores caras tentava disfarçar o odor metálico do medo. O pequeno caixão branco, cercado de coroas douradas, reluzia no centro do salão como um altar de mentira. Todos falavam baixo, mas os cochichos tinham garras. Tão jovem, foi vontade de Deus. Pobrezinho do senhor Arthur. Helena, a babá, ouvia tudo calada, segurando firme a mão da filha. Clara, uma menina de olhar atento demais para a idade. Diferente dos outros, Helena não acreditava em destino, acreditava em sinais. E algo naquele funeral gritava errado. O corpo do menino parecia quente demais, os lábios rosados demais, o tempo rápido demais. O padre falava em paz eterna, mas Helena só enxergava uma encenação calculada. E entre os rostos chorosos havia um que não disfarçava bem o prazer, o da noiva, Bianca Valverde. Alta, loira, elegante, com um sorriso educado e frio, o tipo de mulher que chorava sem borrar o rímel. Ao lado dela, o motorista Dimas observava tudo com um olhar que não combinava com o de um empregado. Havia cumplicidade, e era por isso que Helena sentia o sangue gelar. Clara, a filha da babá, agarrava o ursinho surrado que Helena lhe dera quando nasceu, um brinquedo que agora tremia junto com as mãos pequenas. "Mamãe, ele tá dormindo, né?" perguntou baixinho. Helena engoliu seco, porque o que mais doía era a inocência da filha, misturada àquela intuição quase divina. "Não, filha, agora ele tá descansando." Mas antes mesmo que pudesse terminar a frase, Clara insistiu firme. "Ele tá frio de mentira, mãe. Olha o dedinho dele." Helena arregalou os olhos e sentiu uma vertigem súbita. No rosto do menino Gabriel, filho do milionário Arthur Brenner, havia um brilho discreto, quase imperceptível, como se a pele ainda respirasse. As pupilas estavam ligeiramente dilatadas. Nenhum corpo sem vida mantinha aquele tom. Helena sabia disso, porque antes de ser babá, ela fora técnica em necropsia, acostumada a examinar os sinais da morte. E o que via ali não era morte, era encenação. Um arrepio percorreu sua espinha e uma certeza perigosa começou a se formar dentro dela. Alguém tinha colocado aquele menino para dormir. E não era sono de anjo, era sono de veneno. O padre fazia seu discurso final e Bianca já se preparava para fechar o caixão. Mas a pressa era o detalhe que entregava tudo. "Vamos encerrar antes que o corpo comece a..." Ela interrompeu, fingindo emoção, e enxugou uma lágrima que nem existia. Helena observava cada movimento, o toque forçado no ombro do milionário, o olhar trocado com Dimas, o jeito tenso com que ambos olhavam para o relógio. Era como se o tempo fosse o verdadeiro inimigo deles.
O milionário, destruído pela dor, mal percebia o teatro armado diante de si. Ele havia acreditado em cada palavra da noiva, inclusive na história de que o filho morrera dormindo, sem dor, sem luta. Mas Helena sabia, mortes silenciosas raramente eram naturais. A cada segundo, lembranças de seu passado voltavam. Lábios azulados, corpos enrijecidos, diagnósticos apressados. E ali, em plena mansão, ela via os mesmos sinais que via em cadáveres mal examinados. "O corpo do menino está se mexendo, mãe", sussurrou Clara novamente. O coração de Helena disparou. Bianca virou-se irritada. "Ensine sua filha a respeitar os mortos." A babá apenas respondeu com um olhar que atravessava a alma. "Respeito é não enterrar quem ainda respira." Foi nesse instante que tudo desabou. O vento soprou pelas janelas, apagando metade das velas. O salão escureceu, e a chama que restou tremia como se pedisse socorro. O padre hesitou, confuso. Bianca olhou para Dimas e ele deu um passo à frente, nervoso. Clara correu até o caixão, empurrando o tampo com as duas mãos pequenas. "Ele mexeu, mãe! Eu vi!" gritou, fazendo o salão inteiro se voltar para ela. Houve um silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede a verdade. Helena se aproximou, ignorando os protestos da noiva. Tocou o pulso do menino e sentiu o impossível. Uma pulsação fraca, mas viva. "Meu Deus do céu!" murmurou com os olhos marejados. "Esse menino está vivo!" Bianca empalideceu, tropeçando nas próprias palavras. "Isso é impossível, ele foi examinado." O motorista tentou intervir, mas Helena o encarou com uma fúria antiga. "Vocês o mataram para se livrar dele, não foi?" gritou. O milionário se levantou atordoado, sem entender. E antes que alguém pudesse reagir, o caixão tremeu de leve. O impossível estava acontecendo diante de todos. E aquilo era só o começo. O salão da mansão Brenner virou um redemoinho de vozes, gritos e incredulidade. "Ele está vivo! O menino está vivo!" repetia Helena enquanto tentava abrir espaço entre os convidados em pânico. O padre derrubou o livro, o milionário desabou de joelhos e Bianca fingia um desmaio tão mal ensaiado que parecia ensaio de novela barata. Dimas, por sua vez, correu até a mesa de flores, mexendo em algo dentro do bolso, como se procurasse um frasco, um antídoto, ou talvez o resto do veneno. Helena não piscava. O olhar dela queimava de um jeito diferente, e foi nesse instante que um detalhe chamou a atenção. Uma leve mancha azulada no canto do pescoço do menino, quase escondida sob o colarinho. Aquilo era sinal de toxina, não de falência cardíaca. O corpo não mentia para quem sabia ouvir. Helena sabia. Ela aprendera isso nos corredores frios do Instituto Médico Legal, onde trabalhou anos antes de perder tudo: marido, casa e dignidade. Um erro médico, uma denúncia ignorada, e o nome dela foi apagado dos registros. Desde então, ninguém mais sabia que aquela babá simples, que limpava brinquedos e trocava fraldas, já havia examinado cadáveres e assinado laudos de autópsia. E naquele dia, aquele passado esquecido voltava para cobrar sentido. Enquanto o milionário tentava entender o que acontecia, Bianca recuperou o controle teatral de sempre. "Isso é um absurdo! Ele deve estar tendo espasmos post-mortem!" gritou, tremendo de raiva, tentando convencer os presentes. Mas Helena não recuou. "Espasmos não têm pulsação, senhora, e tampouco respiram." As palavras saíram cortantes, cheias de autoridade, como quem falava de dentro da ciência. Dimas aproximou-se, sorrindo com falsa gentileza. "Por favor, dona Helena, não crie confusão. Já é um momento difícil para todos." O tom era baixo, mas ameaçador. Aquele tipo de voz que não combina com servidão. Helena entendeu. Ele não era apenas motorista, era cúmplice. Bianca lançou-lhe um olhar rápido, como quem confirma uma ordem silenciosa. A tensão explodiu quando Clara, assustada, segurou o vestido da mãe.
Mãe, ele está respirando. Olha! O pequeno peito de Gabriel subia e descia devagar. Helena se ajoelhou e sentiu o ar quente tocando seus dedos. Era vida. Real, preciosa, escondida. Bianca, nervosa, pegou o celular com mãos trêmulas. Alguém chame um médico. Ou melhor, não. Ninguém toca nele até que o legista chegue. Mas Helena sabia o que aquilo significava. Tempo. Tempo para apagar provas. Tempo para refazer a mentira, e ela não deixaria isso acontecer. No meio da confusão, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Não toquem nesse menino, ele foi envenenado, não morto. O salão silenciou. O padre fez o sinal da cruz, os convidados recuaram. Bianca riu nervosa. Você é uma faxineira, uma babá. O que sabe de veneno? Helena levantou devagar, o olhar firme, cheio de lembranças que nunca contou a ninguém. Eu sei o suficiente para reconhecer o cheiro da mentira. A voz dela ecoou pelo salão como um trovão. Dimas avançou, tentando tirar Helena de perto do caixão. Mas Arthur, o milionário, o deteve com um gesto. Deixa ela falar. O coração de Helena batia forte. Ela começou a explicar cada detalhe. O tom da pele, a rigidez incompleta, a temperatura corporal, termos técnicos que ninguém ali compreendia, mas que faziam Bianca suar frio. Ele não morreu, foi sedado com um composto chamado cloridrato de succinilcolina. Paralisia, respiração lenta, morte aparente. Arthur, tremendo, se agarrou ao caixão. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas com o meu filho? Helena o encarou, com os olhos cheios de uma verdade que doía. A resposta está bem ao seu lado, Sr. Arthur, e se o senhor não abrir os olhos agora, pode ser tarde demais. Bianca cambaleou, disfarçando com lágrimas falsas, mas o corpo denunciava. Dimas olhava ao redor, buscando uma saída. A verdade estava prestes a escapar por entre os dedos deles. Foi então que Helena percebeu algo que ninguém mais viu. A bolsa de Bianca caída no chão, meio aberta, revelando um frasco pequeno, transparente, com resquícios de líquido amarelado. Era o tipo de frasco que ela conhecia bem dos tempos de necropsia. Helena se abaixou lentamente, tentando alcançá-lo, mas Dimas foi mais rápido. Isso é propriedade pessoal, rosnou guardando o frasco no bolso. Helena manteve o olhar cravado nele, e um sorriso frio surgiu em seus lábios. Eu já vi frascos como esse dentro de corpos, não em bolsas de noivas. Arthur se virou, confuso, tentando juntar as peças. Bianca se aproximou, chorando teatralmente. Amor, por favor, ela tá louca, quer nos acusar de assassinato. Mas antes que Helena pudesse responder, um estalo ecoou pelo salão. A luz piscou e o menino no caixão abriu os olhos, apenas por um segundo, mas o suficiente para o caos começar. Gritos, correria, desespero. Helena ergueu Clara nos braços, protegendo-a, e murmurou: agora ninguém vai calar a verdade. Mas o que ela não sabia é que acabava de se tornar o próximo alvo de Bianca e Dimas. O grito de Helena ecoou como um trovão no coração da mansão. Ele está vivo! Repetia, enquanto os convidados corriam em pânico, sem saber se fugiam da loucura ou da verdade. Bianca, ainda de pé, agarrou o braço de Arthur, fingindo preocupação. Amor, ela surtou! Por favor, leve sua filha para longe daqui! Mas Arthur não conseguia ouvir nada além do som fraco da respiração do filho, que agora tentava abrir os olhos. Helena se aproximou, mas Dimas avançou primeiro. Ninguém toca nele! Gritou, empurrando-a com força. Clara chorou, o ursinho caiu no chão e por um segundo o caos virou desespero puro. O motorista puxou o caixão para fechar, mas Helena reagiu como uma leoa ferida. Tira as mãos desse menino! Berrou, empurrando-o de volta. O choque fez o frasco cair do bolso dele, o mesmo frasco amarelado. Caiu, quebrou e um cheiro químico tomou o ar. Arthur se afastou tossindo. E Helena, com o instinto de quem já sobreviveu ao pior, puxou a filha e o menino para fora. A mansão Brenner, antes símbolo de poder e riqueza, agora era um labirinto de segredos prestes a explodir.
Lá fora, o céu começava a fechar, nuvens carregadas anunciando a tempestade. Helena segurava o menino com cuidado, o corpo leve e frio como porcelana. Clara corria ao lado, ofegante. "Mãe, ele está respirando mais rápido!" gritou, apontando para o peito do garoto. Helena assentiu, tentando manter o controle. Precisava tirá-los dali antes que Bianca e Dimas os alcançassem. "A mamãe vai cuidar dele, meu amor, eu prometo." A estrada de acesso à mansão parecia interminável, e cada passo ecoava como o tic-tac de um relógio condenado. De repente, um farol se acendeu atrás delas. O carro preto de Dimas desceu em alta velocidade, faróis rasgando a chuva. "Pega a criança!" gritou Bianca do banco do passageiro, a maquiagem borrada, o rosto deformado pela raiva. Helena entrou num beco lateral e se escondeu atrás do galpão de ferramentas. O coração batia tão alto que ela temia ser ouvida. Apertou o menino contra o peito e murmurou: "Aguenta, pequeno. Você vai acordar." A chuva caiu pesada, lavando a mentira, mas também apagando rastros. Foi então que um vulto surgiu no escuro. Uma voz rouca e trêmula sussurrou: "Venha comigo, dona Helena. Eu sei onde vocês podem se esconder." Era Marta, a governanta antiga da família, que todos julgavam surda e senil. Mas naquela noite, ela ouviria o que ninguém quis escutar por anos. Marta as levou por um corredor escondido, atrás das antigas adegas da mansão. As paredes úmidas exalavam mofo e memórias. "Eu sabia que um dia isso ia acontecer", murmurou, enquanto acendia uma lamparina. Helena olhava ao redor confusa. "A senhora sabia de quê?" Marta respirou fundo, revelando um olhar firme. "De que essa mulher não presta, minha filha. Eu a vi entrando com o motorista naquela mesma noite. E mais, ouvi quando eles falaram do remédio. Disseram que iam dar um descanso no menino." Helena sentiu as pernas falharem. Era a prova que precisava. E também o motivo pelo qual Marta se escondia há meses. "Eu tentei contar para o patrão, mas ela me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, acabava comigo." Helena segurou a mão da governanta com os olhos marejados. "A senhora não está sozinha, dona Marta. Agora a gente vai lutar juntas." Enquanto falavam, Clara se aproximou do menino, que agora mexia os dedos. "Mamãe, ele está acordando", disse, com a voz trêmula e um brilho de esperança. Helena ajoelhou e encostou o ouvido no peito dele. Um sopro fraco, mas firme, respondeu. O impossível começava a acontecer. A alegria durou pouco. O som do motor do carro de Dimas ecoou do lado de fora, alto, ameaçador. Helena olhou para Marta e soube que o tempo estava acabando. "Eles vão nos encontrar." A governanta assentiu e abriu uma passagem de madeira no chão. "Rápido, entre por aqui. Esse túnel leva até o antigo abrigo da família. Ninguém além de mim sabe dele." Helena entrou primeiro, carregando o menino nos braços, Clara logo atrás. O túnel era estreito, escuro, o som da chuva ecoava como tambor de guerra. Lá fora, Bianca gritava o nome de Helena, cada vez mais perto. "Ela não pode sair viva", rugia em desespero. Dentro do túnel, a respiração de Helena se misturava com o vento. "Segura minha mão, filha, e não solta." Quando chegaram ao final, uma pequena porta de ferro os levou até o antigo depósito da fazenda. Lá, Helena deitou o menino sobre uma mesa coberta de lençóis velhos. "Ele vai viver", murmurou, "mas a gente precisa de ajuda médica." Marta, suando, entregou um envelope. "Achei isso no quarto da patroa. É um contrato de seguro." "E sabe quem está como beneficiário?" Helena abriu e leu em choque. O nome que estava ali não era o de Bianca, era o de Dimas. E isso mudava tudo. O vento cortava o telhado do antigo depósito, fazendo ranger as tábuas como lamentos. Helena respirava fundo, tentando controlar o desespero. O menino Gabriel estava deitado sobre uma manta com respiração fraca, mas viva. Clara observava em silêncio, os olhos marejados, segurando o ursinho como se fosse um amuleto de coragem. Marta, a governanta, observava a chuva pela janela rachada. "Eles não vão parar até te encontrar", disse a voz embargada. Helena assentiu. "Mas enquanto ele respirar,
Eu não paro também. O barulho de pneus na lama cortou o silêncio. Um carro se aproximava. Helena se armou com o primeiro objeto que encontrou, uma chave inglesa enferrujada. As luzes invadiram o depósito e por um instante o coração dela parou. Mas não era Dimas. Era Arthur, o milionário, completamente encharcado, os olhos inchados de choro. Pelo amor de Deus, alguém me explica o que está acontecendo. Helena sentiu um nó na garganta. Era a chance de mostrar a verdade. Seu filho está vivo, Sr. Arthur. Mas se o senhor continuar confiando nas pessoas erradas, ele não vai ficar por muito tempo. O homem empalideceu, tremendo entre o choque e a culpa. Você está dizendo que a Bianca... Helena apenas apontou para o envelope. Leia e descubra com quem ela divide o próprio leito. Arthur abriu o envelope com mãos trêmulas. As gotas de chuva mancharam as letras, mas o suficiente para ler. Beneficiário, Dimas Albuquerque. O nome cortou o ar como um tiro. Arthur levou a mão à boca sem fôlego. Meu motorista, o homem em quem eu confiei. Helena assentiu. Eles armaram tudo. Fizeram o menino parecer morto para que a senhora Bianca herdasse a fortuna e depois dividisse com ele. Marta completou firme. Eu ouvi quando combinaram a dose. Disseram que o corpo seria enterrado rápido para evitar complicações. Arthur desabou em prantos, caindo de joelhos na lama. Meu Deus, eu enterrei meu próprio filho. Helena o segurou pelos ombros. Ainda dá tempo, mas eles estão vindo. A senhora Bianca não vai deixar barato. E como se as palavras dela invocassem o mal, o som de outro carro ecoou ao longe, um ronco agressivo, apressado, cheio de raiva. Eles nos acharam, murmurou Marta. Clara começou a chorar, abraçando a mãe. Helena a ergueu no colo. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe está aqui. Mas dentro dela, a voz da experiência sussurrava o contrário. Ninguém sai impune quando mexe com o poder. Os faróis invadiram o depósito, ofuscando tudo. Bianca saiu do carro primeiro, com a maquiagem borrada e os olhos inflamados. Seu desgraçado! Gritou para Arthur, completamente descontrolada. Você estragou tudo. Esse plano era para dar certo. Atrás dela, Dimas segurava uma arma com mãos trêmulas, mas o olhar frio de quem já ultrapassou o ponto de retorno. Helena posicionou-se à frente das crianças, o corpo servindo de escudo. Acabou, Bianca. Eu já contei tudo para ele. A mulher riu alto, uma risada nervosa e assustadora. Você acha que alguém vai acreditar em uma faxineira? Ninguém. Eu sou Bianca Valverde e você é só mais uma invisível. Arthur se levantou, a expressão tomada pela fúria. Invisível ou não, ela enxergou o que eu não vi. Bianca se virou para Dimas, desesperada. Faz alguma coisa. O homem hesitou, mas apontou a arma para Helena. Foi então que algo inesperado aconteceu. Marta, silenciosa até então, avançou e empurrou Dimas com todas as forças. O disparo ecoou. Um vidro se partiu. Por segundos, o mundo pareceu parar. E quando o som se dissipou, o tiro não tinha acertado Helena. Tinha acertado Bianca, a própria cúmplice da farsa. O salão improvisado virou um caos de gritos. Bianca caiu de joelhos, as mãos sujas de sangue, olhando incrédula para Dimas. Você era para me proteger. O motorista largou a arma, atônito. Eu não queria. Helena agarrou as crianças e se afastou, enquanto Arthur corria até o corpo da noiva. Ela ainda respirava, mas as palavras saíam fracas, quebradas. Ele me enganou. Sempre foi ele. Helena percebeu o desespero em seus olhos. A mulher que tentou matar uma criança agora implorava por perdão. Você não me ama, Dimas. Você prometeu! Balbuciava antes de desabar. Dimas fugiu pelos fundos, desaparecendo na escuridão. Arthur ligou para a polícia, tremendo. Marta, chorando, ajoelhou-se ao lado de Helena. Você salvou ele e salvou todos nós. Helena olhou para o menino que agora respirava com mais força. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Lá fora, as sirenes começaram a se aproximar.
Mas Helena sabia que ainda havia algo a resolver, porque Dimas ainda estava solto e o pior era que ninguém sabia até onde ele iria para apagar o resto da verdade. As sirenes cortavam a madrugada enquanto a chuva lavava o sangue e o pecado da mansão Brenner. O corpo de Bianca foi levado às pressas, e o pequeno Gabriel era transportado em uma maca, ainda desacordado, mas vivo. Helena, coberta de lama e lágrimas, observava tudo em silêncio, com Clara abraçada ao seu pescoço. O vento frio batia no rosto dela, mas dentro do peito ardia algo que não sentia há anos. Dignidade. Marta, a governanta, tremia ao lado, segurando um rosário entre os dedos. Arthur se aproximou, completamente destruído. Eu não sei o que dizer. Se não fosse você, meu filho estaria enterrado vivo. Helena abaixou a cabeça, humilde como sempre. Eu só ouvi o que o coração dizia, Sr. Arthur. E o coração da gente nunca mente. Ele segurou as mãos dela com força, as mãos marcadas de sabão e luta. Você ouviu o que eu não quis enxergar. O som das sirenes se misturava aos soluços. O delegado chegou, ouviu os depoimentos e olhou para Helena com respeito. A senhora fez mais do que muita gente com farda já fez, dona Helena. Ela apenas sorriu de leve, exausta, sem imaginar que o nome dela, naquela noite, sairia das sombras. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pelos jornais e programas de TV. Faxineira salva filho de milionário de enterro prematuro e desmascara conspiração milionária. O país inteiro se comoveu com a história da mulher simples que enfrentou o poder e venceu. Imagens da mansão cercada pela polícia inundavam as telas, e as pessoas repetiam o nome dela como um símbolo: Helena Costa. O milionário Arthur Brenner fez uma coletiva de imprensa ao lado do hospital, onde o filho se recuperava. A voz dele tremia. Hoje eu entendi que riqueza nenhuma vale mais que a verdade, e a verdade estava nas mãos da pessoa mais improvável. Helena, de uniforme azul e olhar tímido, foi chamada ao palco. As câmeras se voltaram para ela, e por um instante o mundo inteiro ouviu o som da coragem em silêncio. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, disse, com os olhos marejados. Mas às vezes o que falta no mundo é alguém que se importe, mesmo sem ser obrigada. O público aplaudiu de pé. E entre o barulho das palmas e o flash das câmeras, Clara segurou o ursinho e sussurrou: Viu, mãe? A verdade acordou. Helena chorou. Chorou de alívio, de medo, de amor. Chorou por todas as vezes em que foi invisível e agora, enfim, vista. Mas o destino ainda guardava um último sopro de justiça. Naquela mesma tarde, a polícia encontrou Dimas escondido num galpão abandonado nos arredores da cidade. Ele ainda carregava a arma e uma mala com dinheiro, parte do pagamento adiantado do seguro. Cercado, tentou fugir, mas escorregou na lama, o mesmo tipo de lama que usou para sujar tantas vidas. Não fui eu! Ela mandou! Foi ela! Gritava desesperado, mas ninguém mais acreditava em suas palavras. Arthur acompanhou a prisão de perto, e o olhar dele era de luto e libertação. Quando Dimas foi levado, Helena se aproximou do menino, agora acordado no hospital. Gabriel abriu os olhos lentamente, e a primeira coisa que viu foi o rosto da babá sorrindo. Você voltou, meu anjo. O menino fraco murmurou. Eu sonhei que você me chamava. Ela beijou sua testa e respondeu baixinho. E eu nunca parei de chamar. A cena correu o país, tocando corações e despertando lágrimas em milhões de pessoas. Naquele momento, Helena não era mais só uma babá. Era símbolo, era a prova viva de que o amor e a coragem, quando se unem, ressuscitam até o que o mal tentou enterrar. Semanas depois, a vida começou a se reconstruir. Arthur reabriu a Fundação Brenner e anunciou o novo projeto, um hospital infantil batizado com o nome da mulher que salvou seu filho, Instituto Helena Costa. As câmeras registraram o momento em que ele entregou a ela uma medalha de honra e um novo contrato de trabalho, não mais como babá, mas como supervisora geral da instituição. A senhora tem algo que nenhum diploma ensina:
Humanidade. Helena chorou, segurando o diploma simbólico nas mãos. Clara correu pelo jardim, rindo com Gabriel, os dois de mãos dadas, livres, iluminados. O vento soprava leve, trazendo o cheiro das flores que um dia perfumaram um velório mentiroso e agora anunciavam um recomeço verdadeiro. Helena olhou para o céu e murmurou: "Obrigada, meu Deus, por me deixar ver a verdade e respirar." E enquanto o sol nascia sobre o novo hospital, uma coisa era certa: histórias como a dela não terminam, elas recomeçam em cada pessoa simples que tem coragem de lutar pelo que é certo. E agora me diz, você acha que no lugar da Helena, ou da filha dela, você teria tido a mesma coragem? Comenta aqui embaixo, porque eu amo saber o que vocês fariam no lugar dos nossos personagens. E se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que precisa acreditar que o bem ainda existe.